Ei. Obrigada a todos. Estamos aqui de volta para mais uma palestra aqui no nosso workshop. Agora temos a Gilmara Alexandre. Eu vou introduzir a Gilmara, ela vai fazer a apresentação. No final, quem quiser fazer alguma pergunta ou se quiser escrever, tá bom? Bom, a Gilmara, primeiro eu gostaria de agradecer imensamente, Gilmara, você está aqui participando conosco deste evento, deste workshop maravilhoso, com mulheres incríveis, falando sobre suas experiências, sobre suas pesquisas. Gilmara, vou introduzir a Gilmara, ela é graduada em Geologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui mestrado em Engenharia Civil, com ênfase em Petróleo e Geomecânica pela COP, trabalha na indústria do petróleo desde 2016, com experiência em mais de 100 poços, localizados entre o Brasil, Colômbia, Argentina e México. A Gilmara tem experiência em gerenciamento de análises de risco geomecânico para diversos tipos de poços do pré- e pós-sal, também no geodirecionamento desses poços, e também é especialista em imagens de poços. Atualmente, a Gilmara busca novas oportunidades, iniciando um projeto de doutorado. Gilmara, eu deixo com você agora, aqui a sua apresentação. Muito Tá, obrigada. Obrigada. Obrigada a todos, tá? Obrigada a Suzy pelo convite, obrigada a Marcela pela apresentação. É 2006, tá? Que eu estou desde o início, não 2016. Perdão. Mas tudo bem, só um detalhezinho, né? Só para passar um pouquinho mais velha. Tá? Muito obrigada pelo convite, de mostrar aqui um pouco do meu trabalho, né? Desses mais de 10 anos, né? Que eu estou na indústria, tá? Então, obrigada novamente, tá? Vou botar aqui para compartilhar. Me avisem se vocês estão olhando, se vocês estão vendo. Estamos, mas não está em modo apresentação. Então, peraí, então calma aí. Não, vamos com calma. Vamos com calma. É que quando eu boto uma, como são duas telas, quando eu boto uma modo apresentação, ele muda a tela. Tudo bem. Bom, enquanto a Gilmara está vendo aí isso, a Gilmara vai falar sobre correlações das propriedades de rochas de reservatório e suas características petrográficas. Tá. Gilmara, pode dar início. Tá legal, muito obrigada. Obrigada. A todos, né? Eu vou mostrar aqui para vocês um pedacinho de como a geomecânica trabalha dentro da indústria de óleo e gás. Tá? É só um trechinho dela, né? Então, como já foi mencionado, né? Vou mostrar aqui as correlações das propriedades de rocha de reservatório e suas características petrográficas, tá? Então, vou falar aqui uma introdução rápida da geomecânica, da importância da geomecânica na indústria, tá? Depois vou falar sobre as propriedades estáticas de rochas sedimentares, as propriedades elásticas dinâmicas, uma pincelada na perfelagem e algumas relações empíricas entre resistências e propriedades físico-mecânicas de rochas e, por último, considerações finais e perguntas, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que os principais aspectos relacionados às propriedades de rocha de reservatório e suas características petrográficas, tá? As correlações entre as propriedades estáticas e dinâmicas, que são importantes para auxiliar nas análises de estabilidade de poços, algumas correlações empíricas, que são utilizadas para a estimativa das propriedades, das principais propriedades das rochas, né, que é estático-dinâmica de resistência, e também ressaltar a importância do desenvolvimento desse tipo de estudo na indústria de petróleo. Tá? Bem, as indústrias de petróleo, né, cada vez mais ela tem intensificado o desenvolvimento de novas tecnologias para aumentar a sua produção. Então, os poços ficam mais extensos, mais profundos, né? O que é para melhorar a recuperação do reservatório. Entretanto, quanto mais extenso e profundo, maior a probabilidade de ocorrer problemas relacionados à estabilidade de poço. Tá? Então, poços com grande extensão horizontal, eles têm muitos problemas relacionados com limpeza e, claro, que a geomecânica. Então, uma limpeza inadequada, ela aumenta o acesso de cascalho, o que acarreta o aumento da pressão anular. Então, nisso, ele causa, né, um arrasto da coluna, perfuração na parte baixa do poço.
Então, o acúmulo desse cascalho também diminui o calibre do poço, né, deixando ele mais estreito, o que ocasiona, né, grandes problemas na hora de descer o revestimento. Então, suponhamos que a gente tem um poço de 8,5 na fase horizontal, e aí teve muito cascalho, o calibre dele diminuiu, na hora de descer o revestimento, o poço de 8,5, ele vai topar. Então, vai ter que tirar o revestimento, limpar o poço, e nisso vai um poço que você projetou fazer por 30 dias, vai custar 45, 60 dias, então nisso vai ficar mais custoso o seu poço. Então, a limpeza do poço está relacionada diretamente à viscosidade do fluido de perfuração, pois o peso de fluido de perfuração é um dos fatores mais comuns que afetam a estabilidade do poço. Quanto maior o peso de fluido, maior a tensão compressiva. O peso de fluido de perfuração ele provoca uma tensão confinante, o que aumenta a resistência da rocha, mas se ele for muito elevado, a tensão tangencial ela deixa de ser compressiva e passa a ser atrativa. Isso quer dizer que, em vez de ele deixar o seu poço estável, ele vai começar a fraturar a parede do seu poço. Então, uma avaliação equivocada da resistência da rocha, né, uma geomecânica não feita ou mal feita, ela pode resultar em erros do peso do fluido. Então, nisso, não vai ter uma operação segura, né? E, consequentemente, vai aumentar o custo total do seu poço. Então, portanto, a resistência da rocha é diretamente relacionada ao peso de fluido de perfuração, que também está relacionado ao gradiente de fratura e também à pressão de poros, no qual esses dois parâmetros aqui eles representam fatores de colapso. Por fim, né, a resistência da rocha ela é influenciada por diversos parâmetros, né? E o entendimento desses parâmetros são de extrema importância para a estabilidade do poço. Então, é sobre esses parâmetros aqui que eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Então, vou começar sobre as propriedades estáticas de rochas sedimentares. Vou começar falando sobre o famoso CS, que é a resistência à compressão axial e as constantes elásticas que ele dá para a gente. Tá? Esse teste, né, esse ensaio de CS, ele é o mais comum e utilizado em razão da sua facilidade de execução quando comparado a outros testes mecânicos de rocha. Tá? Ele é utilizado para quantificar as propriedades elásticas da rocha e onde ele mede o limite de resistência à compressão confinada e não confinada. E como é feito esse ensaio, né? Então, aqui a gente tem uma célula, né, de ensaio, onde é colocado uma amostra, que ela possui uma forma cilíndrica ou prismática. Depois é colocado aqui um cap superior e um outro inferior, né, para preservar a superfície dela aqui. E em volta dela é colocado medidores de deformação de deslocamento lateral axial. Ele que vai medir a nossa deformação, tá? Então, como é que é feito esse ensaio? Colocada a rocha aqui, aí é aplicada uma carga uniaxial, ela vai comprimir essa rocha, tá? Esse ensaio leva mais ou menos, né, de 5 a 15 minutos, e conforme a amostra é comprimida, ela vai diminuir a altura e aumentar o seu diâmetro. E isso vai ser medido pelos medidores aqui, tá? Então, quem é o CS, né? É a carga axial no momento de ruptura dividido pela área da amostra. Tá? Então, são medidas as tensões axial, deformações de deslocamento axial e radial, o que vai permitir as nossas zonas elásticas, dúcteis e frágeis dessa rocha. Aqui temos exemplo, né, de um ensaio, tá? De curva tensão axial versus deformação axial. Então, suponhamos que a gente botou lá a nossa amostra dentro do aparelho, né? E vamos fazer um ensaio. Suponhamos que esse ensaio leve 5 minutos, tá? Porque é uma rocha pouco resistente, então ela vai faturar rápido, tá? Enquanto uma mais resistente leva mais tempo, pode chegando até 15 minutos. Ok? Então vamos lá. Aí começou o ensaio, aí chegou aqui na região 1, logo no iniciozinho, no primeiro minuto. Essa região é conhecida como fechamento de fissuras e alguns poros, porque a gente sabe, né, que as rochas já têm umas fissuras e os poros pré-existentes nela, ok? Que é um comportamento inelástico e há deformações plásticas e elásticas nessa rocha, tá? Aí, continuando o ensaio, 2 minutos, tá? Ele chegou aqui na região 2, tá? Que é a região linear elástica, onde há deformações lineares de poros e grãos.
Continuando o ensaio, chegou aqui na região 3, tá? Essa região é uma região estável de fissuras, ok? As fissuras que já existiam nessa rocha, elas vão continuar se propagando mais estavelmente, ok? E a formação de novas fissuras e microfissuras já ali, formando junto com aquelas pré-existentes. Continuando o nosso ensaio, ele chega aqui na região 4. Nessa região, é uma região que já está totalmente instável. As fissuras, tanto existentes ou as que estão se formando, elas não têm mais controle, já estão instáveis. E a gente chama aqui o processo de localização, né, de ponto D, que é a máxima resistência dessa rocha. Até ali, a rocha ainda está intacta. A partir desse ponto D, a rocha se rompe. E o que vai aqui para a região 5, né, que a gente chama de região pós-pico, né? Porque a rocha já se rompeu, né? E ela continua indo, como a maquininha está comprimindo, ela ainda continua formando fraturas, mas como ela é uma rocha, ela ainda tem uma resistência residual. E o que a gente tem com esse ensaio, né? A gente tem o módulo de Young e o módulo de Poisson. Quem é o Young? É a tensão máxima que uma rocha pode suportar sem sofrer uma deformação permanente. Ela é uma propriedade mecânica que mede a rigidez ou resistência da formação de uma rocha. Tá? E quem ela é aqui? Ela é a tensão axial sobre a deformação axial e radial. É o nosso módulo de elasticidade, né? E temos o Poisson. Quem é Poisson? É a expansão ou contração de um material em direções perpendiculares à direção da força aplicada. Em outras palavras, é a relação entre a deformação transversal e a deformação longitudinal. Sendo que essa relação obtida, ela sempre vai ter sinal negativo, tá? Porque ela é uma relação negativa. Então, ela é a variação na deformação radial sobre a deformação axial. Bom, agora eu vou falar sobre a resistência à compressão triaxial e suas constantes elásticas. O teste triaxial, né, ele é um dos ensaios laboratórios mais utilizados para determinar as propriedades da rocha para um grande intervalo de tensão ou temperatura. Então, esse ensaio ele pode simular a temperatura que a rocha foi coletada lá não sei quantos metros de profundidade. Então, ele é muito utilizado quando você quer fazer os ensaios com aquela temperatura e não temperatura ambiente, né? E ele permite a determinação de parâmetros de resistência ao cisalhamento, ângulo de atrito e coesão. E como é feito esse ensaio? Aqui a gente tem um recipiente, tá? Dentro do recipiente a gente coloca uma amostra que ela tem um diâmetro variando de 5 a 10 centímetros, né? E a relação entre o diâmetro e a altura é de 2 a 2,5. Essa amostra ela é envolvida por uma membrana flexível, tá? E selada também por um cap superior e um cap inferior. Essa membrana ela vai permitir que a amostra se deforme radialmente e vai impedir o contato do óleo de confinamento que tem dentro desse recipiente aqui com a amostra. Então, o óleo que tem aqui de confinamento, ele não vai entrar dentro da nossa amostra, não vai contaminar, tá? E como é feito esse ensaio? O ensaio é realizado, né, com a aplicação de uma pressão de confinamento constante e um aumento progressivo da tensão axial até a ruptura da nossa amostra. Esse ensaio ele pode ser drenado, tem um drenozinho aqui, né, no qual vai permitir a dissipação da poropressão da amostra, ou não drenado. A gente pode fechar ele aqui e assim a gente pode monitorar o excesso de poropressão resultante do aumento da tensão axial. Então, durante o ensaio, a aplicação simultânea de pressão confinante e a tensão desviadora até a ruptura da amostra. E o que a gente tem com esse ensaio, né? Os parâmetros que a gente consegue é o ângulo de atrito e a coesão ou intercepto coesivo. Quem é o ângulo de atrito? É o ângulo formado entre a força normal e sua resultante, sendo que é o ângulo máximo que a força cisalhante pode ter com a força normal no plano sem que ocorra o deslizamento. E quem é a coesão? Bem, a coesão, né, é a resistência ao cisalhamento, que é devida essencialmente ao atrito dos grãos, porque temos que levar em consideração a atração química dos grãos, né? Então, a coesão é a força de atração
entre a superfície desses grãos. Então, durante o ensaio, a gente tem que fazer sempre, no mínimo, 3 ensaios. Nesse exemplo aqui, a gente tem 3, né? O vermelho, o azul, o verde e o azulzinho claro, tá? Para a gente determinar a reta. E aqui, onde ele bate, a gente vai ter a nossa coesão, a nossa coesão e formar e ver qual é o ângulo que ele forma para ter o nosso ângulo de atrito. Então, tendo esses 2 parâmetros, a gente vai ter a nossa tensão cisalhante, né? Que é a coesão mais a variação da tensão normal, menos a poropressão, vezes a tangente do ângulo de atrito. Bom, e a geomecânica também utiliza outros tipos de estudos, né? Que eu vou falar rapidamente sobre eles, pois eles são mais conhecidos pelo público em geral. Que seria a porosidade, a gente também estuda a porosidade da rocha, a permeabilidade, a microestrutura e mineralogia da rocha, né, que a gente utiliza métodos, né, de difração de raio-x, na onde a gente vê a abundância relativa e os tipos de minerais argilosos presentes nessa rocha. A gente também estuda a petrografia em lâmina delgada, para a gente saber os parâmetros estruturais, né, da rocha, que é a granometria, classificação, arredondamento, cimentação, os tipos de porosidade que ele se encontra. E também utilizamos o MEV e o EDS, para a gente saber a inter-relação entre esses grãos, os tipos de poro, cimento e argilas presentes. O MEV, ele também é muito útil para a gente saber se tem argila no interior dos poros, né? E saber os minerais secundários. Isso é muito importante para a gente da geomecânica, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as propriedades elásticas dinâmicas. Bom, essas propriedades elásticas dinâmicas, né, elas são estimadas a partir de ensaios de velocidade da onda compressional. E esse ensaio é feito com 2 partes, uma parte hidráulica e uma parte eletrônica, né? A amostra fica aqui dentro desse vaso hidráulico, tá? Onde ele possui 2 cabeçotes, tá? Esses cabeçotes metálicos, né, eles que vão fazer a ligação eletrônica com o sistema aqui eletrônico, tá? E dentro desses cabeçotes, aqui tem um exemplozinho, há 3 transdutores, né, pisoelétricos, que é de material cerâmico, que são eles que vão emitir e receber o sinal elétrico, tá? E a frequência desse ensaio é utilizada a cerca de 1 MHz. Então, o transdutor, ele é energizado, o que usa uma alta voltagem com spike, né? São os spikes que vão dando as ondas, né? De pulso com no máximo 900 volts. Aqui estão as ondazinhas vindo, tá? O sinal da onda, ele é amplificado e depois filtrado pelo um bandpass e ele vai ser mostrado aqui no osciloscópio, onde vão ser medidos os picos de sinais de tempos que chegam, tá? E assim é medida as velocidades das ondas compressional cisalhante, que é a nossa VP e VS. Com esse VP e VS, a gente também pode calcular Poisson e Young junto com a densidade volumétrica, que a densidade volumétrica é a razão do peso e fluido da amostra. Agora vocês me perguntam, poxa, aquele ensaio de lá, a gente também determinou Poisson e Young. Qual a diferença desses dois? A diferença dos ensaios dinâmicos e estáticos é que os ensaios dinâmicos, eles não danificam a amostra. Depois que você é feito o ensaio e você consegue determinar o VPVS, né, as amostras vão sair de lá inteiras, intactas, que vão poder ser utilizadas em outros estudos, em outras pesquisas. Já aquelas que são usadas nos ensaios estáticos, elas são destruídas, né? Quando elas são comprimidas, elas são destruídas. Aí você vai ter que descartar e elas não podem ser reutilizadas. Agora eu vou falar rapidamente sobre perfilagem aqui para vocês, tá? Bom, existem os 3 tipos de perfis, né, de ferramentas, de perfis que a gente passa num poço, né, que são os perfis elétricos, radioativos e o acústico. Com esses perfis, a gente há um deslocamento contínuo de um sensor dentro de um poço, né, uma ferramenta que vai descendo com um sensor e ele vai captando o que está dentro desse poço, tá? E as propriedades, como porosidade, permeabilidade, saturação de fluido, elas não são fornecidas diretamente pelos perfis, né? Elas são inferidas a partir de parâmetros registrados pela essa ferramenta, tá? Aqui um exemplo.
um perfil de raio gama, uma ferramenta de raio gama. O que ela lê? Ela lê o conteúdo total de urânio, tório e potássio das formações. E o que a gente vai interpretar? A litologia, a gilosidade, até a geração de hidrocarbonetos. Por exemplo, o perfil acústico, né? A ferramenta vai ler o tempo que uma onda elástica vai levar para percorrer 30,5 centímetros da parede do poço. E o que a gente vai interpretar? Porosidade, a velocidade e as constantes elásticas da rocha. Eu vou falar um pouquinho mais sobre acústico, porque ele é muito utilizado aqui na geomecânica, tá? Então, a perfilagem acústica ou tempo de trânsito, né, a gente usa muito a geomecânica para identificar problemas de estabilidade de poço, produção de areia, fraturamento hidráulico, a reativação de falhas, e além também de permitir a gente estimar a pressão dos poros. Tá? Então, o tempo de trânsito, ele determina o tempo gasto pelo som para percorrer um determinado espaço na formação. Então, aqui temos um poço, um exemplo, onde temos uma ferramenta que tem um transdutor e 2 receptores. O que ela vai emitir? O tempo que o som vai levar para entrar dentro dessa formação e voltar. Ele entra e volta. Então, é isso que ele vai medir. E a velocidade de som, ela vai variar segundo o meio que as ondas se propagam, sendo que ela é maior no sólido do que nos líquidos e gases. Por que ela demora mais no sólido? Porque ela tem mais coisas, né? Mais obstáculos ali para ele ir e voltar. Enquanto nos líquidos e gases ele é mais livre, então ele vai e volta rapidinho. Então, o tempo de trânsito é menor na matriz rochosa, enquanto nos fluidos e nos gases. Tá? 2 exemplos aqui, para a gente entender isso melhor, né? Então, vamos dizer que temos 2 rochas análogas, uma que é bem porosa, né? Ela tem mais espaço ali entre elas, ou ela está com gás, ou ela está com líquido. Então, ela vai ter um tempo de trânsito maior, porque ele vai e volta rapidinho, que é o exemplo aqui do arenito poroso, de um calcário poroso. Já uma rocha que é menos porosa, mais densa, mais fechada, ela tem um tempo de trânsito menor, que é o exemplo do arenito compacto, calcário compacto, dolomito, eles são todos fechados, né? Então, ali não tem mais obstáculo para ir e voltar. Então, ela demora mais, então o tempo de trânsito é menor. Então, o tempo de trânsito, né, que ele está relacionado à porosidade. Quanto mais densa a rocha, menos porosa ela é. E, claro, né, conforme o poço, conforme essa rocha é mais profunda, né, então o tempo de trânsito vai ser também menor. E a gente está falando, né, ali de porosidade e tudo mais. O que isso quer dizer? Que a gente pode determinar a porosidade com o tempo de trânsito, onde a porosidade é igual ao tempo de trânsito médio, menos o tempo de trânsito daquela matriz rochosa, dividido pelo tempo de trânsito do fluido, menos o tempo de trânsito da matriz rochosa. Então, a gente vai ter a porosidade com o perfil acústico. Agora, eu vou falar para vocês algumas correlações empíricas entre a resistência e as propriedades físico-mecânicas de rochas. As correlações entre as propriedades mecânicas da rocha e suas características petrográficas, né, elas podem desenvolver uma metodologia alternativa para substituir e ou complementar os testes mecânicos da rocha. Vocês lembram que eu falei, né, que os testes mecânicos eles rompem a rocha, né, eles fraturam e você não pode mais utilizar, né? Então, esses testes mecânicos, apesar de serem indispensáveis para o conhecimento e entendimento do reservatório, eles são muito custosos para a empresa, porque a sua aquisição é difícil, além de ter a danificação das amostras durante os ensaios mecânicos. Então, as empresas fazem a menor quantidade possível de ensaios para um determinado reservatório. Do resto, elas usam correlações empíricas para determinar a resistência da rocha. As correlações elas são muito úteis para a indústria do petróleo, principalmente quando há a possibilidade de ocorrência de problemas geomecânicos, já tem histórico de problemas geomecânicos naquele reservatório, né? Que é a estabilidade de poço, produção de areia, influência de fraturamento hidráulico. Por esse motivo, há muitas pesquisas envolvendo os estudos de correlações empíricas, né? Eu vou dar um exemplo aqui de um estudo, né, que Cheng et al. Fez, que eles fizeram, né, em 2006, onde eles mostraram um extenso conjunto de equações que relaciona a resistência à compressão axial com as propriedades da rocha, que é o tempo de trânsito, modo de Young, porosidade, entre outras, né? E essas correlações podem ser usadas para estimar a resistência à compressão
compressão uniaxial da rocha, a partir de parâmetros mensuráveis de perfil petrofísico do poço, tipo o perfil acústico. Então, de várias equações que eles estudaram, eu vou exemplificar duas aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, tá? O maquinário, ele usa o tempo de trânsito para a determinação de UCS e Bradford usa o módulo de Young para a determinação de UCS, tá? E o Cheng, né, eles tiveram várias percepções importantes durante a sua pesquisa, né, das diversas equações estudadas. Foram muitas, só para arenitos, vocês terem uma ideia, foram mais de 20 equações estudadas só para arenitos, né, sem contar os outros tipos de rocha. Então, aqui eu vou simplificar duas percepções que eles tiveram, né, durante esse estudo, né, que é uma sobre o tempo de trânsito e outra sobre o módulo de Young, né? Aqui tem 3 equações aqui, diferente dessas aqui que eu mostrei para vocês, né? O que eles viram, né? Que o tempo de trânsito ele vai diminuir enquanto... Não, desculpa. O CS, né? Vai diminuir enquanto o tempo de trânsito aumenta. E quando chega no módulo de Young, é ao contrário. Ele vai aumentar conforme o módulo de Young aumenta. Então, o que eles notaram, né? Que o CS é diretamente proporcional ao módulo de Young e inversamente proporcional ao tempo de trânsito. Isso, no estudo do reservatório, é muito importante, né, para a gente entender o que está acontecendo em tudo naquele nosso redor ali. Então, como as considerações finais, né, falar para vocês, né, que existem alternativas que são menos destrutivas e mais econômicas, né, para a determinação da resistência da rocha, que são as equações, né, e que podemos usar várias propriedades da rocha para determinar a resistência, né? Tipo módulo de Young, porosidade, né? E é sempre bom validar essas correlações empíricas com os dados de laboratório existentes, porque sempre vai ter, apesar de poucos, eles têm. Então, aqui só um exemplo, né, para vocês. Tem aqui um Poisson e o módulo de Young, que eles foram determinados ao longo do poço, né, usando os métodos dinâmicos, tá? Que é para a equação dinâmica, tá? E depois eles foram calibrados com dois testes, né, de laboratório aqui do estático. Então, a gente pode ver que esses valores obtidos das equações, elas são bem consistentes quando comparado aos dados de laboratório. Pode ver que na mesma profundidade aqui onde foi feito os dados estáticos, elas bateram ali com a equação que foi feita, tá? E aqui também é o exemplo daquelas duas equações que eu mostrei para vocês, McNally e Bradford, né, que é uma de tempo de trânsito, a outra de módulo de Young, né? Também, o UCS também foi calibrado com os ensaios estáticos, né? Então, aqui tem os ensaios que foram feitos deles, aqui de UCS, né? Então, mostra que seus valores também são bem próximos às equações que foram utilizadas, né? Então, as equações elas podem representar adequadamente alguns tipos de rocha reservatória, né? Entretanto, elas sempre precisam ser avaliadas e calibradas para aquele seu uso, para aquele seu reservatório, né? Então, como eu disse anteriormente, né, apesar dos dados laboratórios serem poucos, sempre teremos alguns, tá? No caso aqui, para Poisson e para Young, a gente tinha 2 campanhas, 2 testes, e para o CS a gente teve 3 pontos, né? Isso aqui, para vocês terem um exemplo, isso aqui é um reservatório, se não me engano, se é o primeiro, ou se é o mais importante, ele é o segundo mais importante reservatório de todo o México, tá? A produção de México de petróleo, a maioria é desse campo aqui, que é o campo de Corralillo, tá? E então, mesmo assim, sendo que é um reservatório muito importante para aquele país, mesmo assim, eles fizeram poucos testes de laboratório, porque como é muito caro fazer esse posto. Então, o que eles fazem? Eles fazem alguns ali e depois você usa as equações para extrapolar nas outras regiões do reservatório. Então, só para fechar, né? Então, lembrar que uma equação que é adequada para o reservatório nem sempre é adequada para o outro. Então, assim, aquelas 2 equações foram adequadas para o reservatório de Corralillo, mas isso não quer dizer que vai ser as mesmas adequadas para a bacia de Campos, vamos dizer assim, né? Para o reservatório dali, né? E sempre que analisar os tipos de equações com os dados de laboratório existentes, até achar uma ou mais equações adequadas para o seu reservatório. Então, você pega ali aquele seu dado de laboratório, usa a equação, tem muitas equações na literatura, então você pode fazer teste à vontade, né?
E existem várias correlações empíricas publicadas e testadas na literatura, que levam em conta diversos tipos de propriedade de rocha, né? Além daquelas duas lá, tem também, você pode usar o tamanho dos grãos, volume de argila, densidade dos grãos, VP e VS também, sem ser o tempo de trânsito, só por VP e VS, ROP, o Aerombit, torque. Então, suponhamos que você tenha ali um dado de volume de argila, mas só tem aquilo ali, e você não tem mais nada, e você quer saber o CS dele. Na literatura, tem uma equação que usa volume de argila, que você vai poder usar, e assim, então, tirar seu UCS daquele seu reservatório, tá? Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês, né? Que é um pouquinho de como a geomecânica é utilizada, né, na indústria de óleo e gás, né? E como ela é importante também durante a perfuração, porque se você não tiver geomecânica, você pode ter todos aqueles problemas e o seu poço ficar mais custoso. E é isso, obrigada. Ok, maravilha, muito bom, adorei. Alguém tem alguma pergunta? Suzy, você tem alguma pergunta? Eu tenho. Faça, que eu também tenho uma. Aí uma dúvida, assim, pode ser até, né, simples, mas quando a gente fala de porosidade, a gente usa a unidade de percentual, né? A gente sempre usa percentual falando da porosidade da rocha. E eu vi pela equação que você mostrou que na verdade, é uma variação da velocidade, né? A primária e a secundária. E só que ele divide também pelo mesmo conceito de primária e secundária. É isso mesmo? Mas aquele eu simplifiquei, entendeu? Porque assim, a gente pode ter, além daquela ali, né? Ela também tem umas outras equações que a gente vai ter a porosidade primária e secundária. Aquela ali é geral, tá? Que eu simplifiquei para a apresentação, mas ela pode tirar realmente as outras porosidades também. E outro conceito é que nas perfilagens não tem agregado diretamente a valor da temperatura. Não, que a temperatura ela é outra ferramenta, né? Aquelas são ferramentas de leitura da formação da rocha, né? Para temperatura, a gente usa uma ferramenta chamada de PWD, né? Que ele mede pressão, temperatura, anular ali do poço. É outra ferramenta. Ali eu só mostrei algumas só, entendeu? Tem a outra uma ferramenta que mede isso. São as principais daquela, né? Não é que são as principais, são as mais utilizadas na petrofísica, né? Mas tem a outra ferramenta também que mede a temperatura, assim, durante a perfuração e também a temperatura da rocha. É só um exemplo, que ele foi só um exemplo, por causa do tempo, eu tive que ver as principais ali. E outra coisa, só curiosidade, e vou encerrar. MEV e ressonância magnética tem uma diferencinha? Tem. A ressonância magnética, né, são dois equipamentos diferentes, né? Os princípios são bem parecidos, né? São parecidos, né? Só que são duas ferramentas, são dois equipamentos diferentes, né? O MEV, você só usa ele ali no laboratório, você bota a amostra ali e usa ali. Já, por exemplo, ressonância magnética, você também tem uma ferramenta de LWD para ressonância magnética, entendeu? E ele vai no poço? Vai. Eu só conhecia o de laboratório. Não. Temos tem as grandes empresas, né, de perfuração, elas têm ferramentas de ressonância magnética muito boa. Né? A minha ex-empresa tinha, né, vamos dizer assim. E as concorrentes também. Entendi. Ok, muito obrigada, Gilmar. Olha, muito boa apresentação. Eu sou meio suspeita, porque já conheço um pouco do seu trabalho, mas parabéns mesmo. E muito obrigada por ter aceito o nosso convite aí. Obrigada pelo convite. Gilmara, muito interessante, adorei. Eu queria assim saber de você, porque você tinha que já no final da sua apresentação, você comentou que no México eles têm essa dificuldade, né, para o estudo de reservatório e tal. Uhum. Teve algum lugar que você trabalhou que tenha sido assim um ótimo campo para aplicar todas essas ferramentas, assim, todas as fórmulas, que tenha sido um bom exemplo, assim, porque geralmente, né, independente da área, né, da geologia, às vezes tem áreas, focos que você consegue aplicar
várias metodologias, várias ferramentas. Tem algum exemplo bom? Eu estou fazendo essa pergunta pela seu amplo conhecimento, né? Tempo de trabalho, né? Porque eu acho isso extremamente importante, né? Porque aqui a gente está é um encontro muito diversificado, né? Então a gente vê algo mais teórico e aí quero aproveitar essa sua prática. Então, seguinte, esses dados de laboratório, eles valem ouro, tá? Esses, assim, por exemplo, Petrobras, a gente não tem acesso a eles. Só que, por exemplo, eu que sou contratada, não tenho acesso a eles. Eu vou pelas correlações aproximadas que tem e entrego para eles. Eles lá que vão ter os dados de laboratório. Eu tive acesso aos dados desse campo do México, né? Que é a da Pemex, assim, porque eu ia fazer o mestrado, o meu orientador, ele tinha um conchavo ali dentro, então eu consegui esses dados de laboratório. Mas, assim, eles são muito difíceis de conseguir. Se você trabalha dentro da pretoreira ali, Petrobras, Equinor, assim, essas aí, ali você, como geomecânico, você vai ter acesso. Eu, que estou por fora, não vou ter. Eu tenho que confiar no que eles estão falando. Esse valor aí, tá próximo. Então, assim, para a geomecânica, eu só fiz lá no México e aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, eu não tive acesso a esses dados, né? Aqui no Brasil, se eu não me engano, o McNally ele é muito utilizado. Alguém deve ter tido acesso um dia e viu que o McNally ele é muito próximo para o OCS aqui da Bacia de Campos. Então, a gente usa muito o McNally aqui na Bacia de Campos. Mas isso não quer dizer que uma outra bacia, tipo do Recôncavo, vai ser o mesmo. Então, não dá para saber, né? Mas, infelizmente, é assim que funciona aqui no Brasil, né? Mas eles são muito valiosos. Entendeu? Sim. E por onde que você vai se aventurar? Já está definida assim, o doutorado? Né? A cara da Suzy. O doutorado é um ponto de jogação muito grande, né? Eu estou tentando desde o início do ano, né? O observatório é lento, né? Mas eu pretendo continuar ainda na geomecânica, né? Porque, na verdade, eu tenho muito a te desejar boa sorte. Obrigada. Uma vez que você está relatando, né, essa coisa tão sigilosa, né, de obter dados, porque a gente que faz mestrado, doutorado, vai fazendo pesquisa, chega um momento assim que cara, se você não tiver dado, como é que anda, né? Para o meu doutorado, eu consegui umas amostras, elas são trancadas a 7 chaves aqui em casa, dentro de um cofre, entendeu? Com 1000 segredos, que estão minhas amostras de doutorado. Ali eu vou fazer os meus ensaios mecânicos, tá? Sem precisar de uma empresa. Entendeu? Que ótimo! Então extrai assim tudo. Obrigada. Boa sorte, querida. Muito bom, viu? Muito bom. Boa sorte. Dando um adendo aqui, eu acontece por causa da pandemia, né? Nós tivemos muitas dificuldades lá no Observatório Nacional, você sabe que eu fui de lá. E aí o processo seletivo do doutorado, que ainda não teve esse ano, o do ano passado foi adiantado, tudo, então a gente está aguardando isso. E ano passado a Gilmara não podia, então assim, né, deixou para esse ano e esse ano a gente ainda não teve. Coisas da vida, né? Ela está desenvolvendo o trabalho sem estar diretamente no programa por isso. Mas está ótimo, vai seguindo. Olha, muito obrigada, Gilmara. Boa sorte. Eu gostaria de convidar todos, nós ainda temos mais uma sessão de palestras, depois a gente tem uma mesa redonda, não perca, a mesa redonda vai ser no YouTube. Ok? Tá legal. Okay. Obrigada, Gilmara. Obrigada a todos. Gente, pelo convite. Tchau. Tchau.